O que querem dizer quando falam que um chakra tá bloqueado? Ou melhor, para que serve um chakra? O que é um chakra? Essas coisas realmente existem? Hoje a gente vai descomplicar a espiritualidade de um jeito que você nunca viu antes. Vamos desmistificar completamente aí esse papo de energia. A gente não vai falar sobre fadas do campo e duendes, sobre abrir portais pro Nether e muito menos transformar pessoas em sapo. Vamos lá. Energia existe. Não tem como a gente negar que ela existe. Ela tá presente quando você aperta o interruptor e acende uma luz em cima da sua cabeça. Se não existisse energia, a gente não conseguiria mexer no celular. Da mesma forma que eu tô usando energia nesse exato momento pra fazer esse movimento com as mãos. Esse movimento que eu tô fazendo agora também exige energia. Ou seja, todo movimento que a gente aplica na matéria precisa de energia. É impossível fazer qualquer movimento sem que a gente tenha energia. A energia do seu corpo, por exemplo, você ganha comendo. É o alimento que te dá energia. É dormindo que você repõe a sua energia. A prova de que energia existe de fato é o seu aparelho tá ligado, é você conseguir estar lúcido me escutando. Outra prova é o fato das luzes estarem ligadas agora. Então só ao redor de você acabei de te dar 3 provas de que energia realmente existe. A energia é como se fosse o combustível de alguma coisa. Um corpo, uma casca, não consegue se mover sem que tenha energia aplicada sobre ele. Einstein comprovou isso pra gente com a fórmula de que energia igual a matéria ao quadrado. Isso significa que energia e matéria são, na verdade, 2 formas da mesma coisa. A letra C representa a velocidade da luz no vácuo. Como a velocidade da luz já é imensa, colocar ela ao quadrado vai adicionar a ela um valor colossal. Isso significa que para uma quantidade minúscula de massa exige uma quantia absurda de energia. Esse igual significa que a matéria pode ser entendida como uma forma concentrada de energia. Também por isso que tá ao quadrado. Em outras palavras, a matéria não é separada da energia. Pelo contrário, ele veio dizer pra gente que um, na verdade, é a mesma coisa que o outro. Uma nota importante é que a energia que vem da consciência, ou a energia espiritual, entre aspas, ainda não foi estudada o suficiente, e é por isso que é importante pontuar que a letra E da fórmula se refere à energia presente na massa de tudo o que é material. Se refere à energia cinética, que tem a ver com movimento, energia térmica, que fala sobre calor, energia eletromagnética, que é sobre a luz, energia química e energia nuclear. Isso ainda não tem a ver com a energia Qi, que é comentada na tradição chinesa, e nem com os chakras da tradição indiana. Esse vídeo tá fazendo uma primeira ligação entre esses conceitos, mas é importante deixar claro que E igual a mc ao quadrado não considera a energia Qi, que seria a energia espiritual ou a força vital, a força da consciência. O que interessa é que se a energia está presente em tudo que tem massa, ela teria que estar presente no corpo de um ser humano também. Agora resta para a ciência fazer experimentos para ver se a energia Qi também faz parte disso. Voltando agora para a medicina oriental, especialmente aquelas que trabalham com o conceito de prana, Qi e chakras, a energia pode ser manipulada de acordo com a intenção de uma consciência. Em outras palavras, a luz liga e desliga porque uma consciência foi lá e ligou ela. Você só consegue fazer um movimento para alguma direção porque o seu cérebro está programando esse movimento. Um celular só liga e desliga ou apita porque algum ser humano, alguma consciência programou alguma configuração para que ele fizesse isso. Então, quando a gente tá falando em magia, a gente não tá falando da arte de transformar pessoas em sapo. Sinto muito, mas até onde eu sei, não é possível fazer isso. Quando nós estamos falando em magia, nós estamos falando em manipulação de energia. A arte de manipular a energia ao seu favor, de acordo com a sua vontade. Eis a carta do mago no tarô. Ou seja, manipular conscientemente a energia para onde você quer que ela seja direcionada. Isso é fazer magia. Beleza, então agora vamos entender o que são os chakras. A palavra chakra ou chakra vem do sânscrito, que é uma língua muito antiga, que significa círculo, roda ou esfera. Esfera? Onde é que a gente já viu esfera em algum lugar? Não são esferas coloridas que ficam flutuando pelo seu corpo, mas são fluxos de energia por onde passa a consciência do seu corpo. E é mais simples do que você pensa. Se eu pedir para você fechar os olhos rapidinho e mover a sua consciência inteiramente para sua mão, você vai perceber que a sua consciência existe pelo seu corpo inteiro. Ela não tá só presente aqui na sua cabeça, no seu cérebro. Da mesma forma que você também consegue mover os dedinhos
dedinhos dos pés. E é nessa questão que eu quero chegar. Existem pessoas que conseguem fazer coisas mirabolantes com os dedinhos do pé, mas tem pessoas que não conseguem nem separar o dedo mindinho do outro. Você consegue ficar fazendo isso? Separar o seu dedo mindinho do pé do resto do pé? Confia em mim, isso vai fazer sentido. E aí que tá, os chakras são aglomerados de energia por onde passa a consciência do seu corpo. Então dizer que um chakra tá bloqueado é basicamente a mesma coisa que dizer que não tem consciência o suficiente fluindo pro seu pé pra você conseguir mover o seu dedinho e fazer ele separar do outro. E você pode aplicar essa metáfora pra qualquer lugar do seu corpo. Por exemplo, o chakra do terceiro olho, qual que é uma das características dele? É a imaginação. Uma pessoa que tem esse chakra super estimulado, que usa até demais dele, é uma pessoa que tem imaginação muito fértil, muito aflorada, e quanto mais super estimulado ele tá, mais a chance da pessoa escapar da realidade também, no sentido de viver demais dentro da própria mente. Uma pessoa que tem o chakra do terceiro olho bloqueado é uma pessoa que tem dificuldade de imaginar coisas, de ativar a imaginação. Se eu pedir pra você imaginar um tigre andando de monociclo nas costas de um elefante, com as unhas pintadas de rosa, vestido de drag queen, isso é uma coisa que você tem facilidade pra imaginar? Por que eu comecei a chorar com essa visão? Se você conseguir imaginar, parabéns, isso é sinal de que o seu terceiro olho tá funcionando. Se você ficou com dificuldade e tá precisando de uma inteligência artificial pra imaginar essa cena, sinal de que seu terceiro olho pode estar bloqueado. Mesma coisa o da garganta. Uma pessoa com o chakra da garganta desbloqueado não tem a menor dificuldade pra expressar os seus próprios sentimentos, falar o que tá sentindo, impor limites, expressar assertivamente com palavras aquilo que ela tá pensando, de uma maneira que ela consiga passar pra pessoa que tá ouvindo exatamente o que ela tá sentindo. Agora, uma pessoa com o chakra da garganta bloqueado, uma pessoa com dificuldade de falar o que sente, dificuldade de se expressar, medo de falar também, achar que vão julgar, não sei. Uma pessoa com o chakra da garganta super estimulado é uma pessoa que fala demais, compartilha demais informações do que não devia, depois ele fica se sentindo culpado. Tem até um termo em inglês pra isso, que seria o oversharing, que seria compartilhar demais. E o interessantíssimo nisso é que quando uma pessoa implode, não fala nunca, isso pode acabar acarretando em doenças físicas, sim. Esse seria o ato de engolir as emoções. Já ouviu falar naquela frase, engole o choro, por exemplo? Pois é, lá vão os adultos desalinhar nossos chakras desde pequeno. Então, dizer que um chakra tá bloqueado seria basicamente a mesma coisa que falar que a sua consciência tá com dificuldade de passar por aquela região do seu corpo. Então, para conseguir ter o domínio de direcionar a energia para onde você quer, você também precisa ter domínio sobre esses pontos de energia no seu corpo. E isso exige uma expansão de consciência. Você só consegue fazer aquela brincadeira com os dedinhos do pé quando você expandiu a consciência pro seu pé o suficiente a ponto de ter total domínio sobre ele. Você só consegue realmente ter domínio da sua própria voz, domínio do seu chakra da garganta, após uma expansão de consciência. Por isso exige um controle que talvez não esteja programado no seu jardim de crenças. Então cabe a você ir lá no seu jardinzinho, que seria o seu cérebro, o seu sistema, e plantar esse novo comportamento no seu sistema. Porque lembra que a gente já falou lá no começo, é a consciência que direciona a energia até onde ela deseja. É a consciência que é responsável pela manipulação da energia. A acupuntura é uma tradição que veio do Oriente. Você se lembra que os orientais são muito inteligentes? Eles continuam sendo os melhores em matemática, informática e TI, mas eles não descartavam o espírito. Eles nunca descartaram a energia. A acupuntura é uma arte que veio da medicina oriental. Consiste na inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo para estimular terminações nervosas. Isso ativa o sistema nervoso central, liberando neurotransmissores analgésicos e anti-inflamatórios, para aliviar dores, tratar problemas físicos e emocionais e estabelecer o equilíbrio natural do organismo. A técnica baseia-se na teoria de que a energia vital do corpo, conhecida como Qi, flui por canais chamados meridianos.
Quando há dor em algum ponto do corpo ou há adoecimento, né, doença, significa que esse fluxo foi bloqueado. As agulhas atuam como chaves para desbloquear essa energia. Você já conheceu alguém, você já viu alguém que colava sementinha na orelha? Isso é uma técnica chamada auriculoterapia. Serve para estimular pontos que enviam sinais para o cérebro e para o sistema nervoso. Apesar da medicina desconsiderar completamente o conceito de Chi e de Prana. Chi seria energia e o meu papel aqui é te mostrar que é tão importante quanto. Então agora, para concluir, vamos falar um pouco sobre os 7 chakras do corpo humano. Como a gente acabou de ver, o corpo humano tem muitos meridianos e várias terminações nervosas. Mas existem 7 pontos que separam o corpo em várias funções diferentes. Vamos olhar um pouquinho para cada um deles e também como desbloquear esses chakras. Vamos começar de baixo para cima, tá bom? O chakra de baixo é o chakra raiz. Ele fica bem debaixo da coluna, ele fica bem no cox. Ele tem a ver com o seu senso de segurança e estabilidade no mundo. Pra quem curte tarô, tem tudo a ver com o naipe de ouros, que seria o naipe da matéria. Exemplo na vida real, você conhece uma pessoa que tá sempre se balançando, sempre se mexendo? Quem tem ansiedade e TDAH tende a ser bastante assim. Gente impaciente também. Eu, por exemplo. Se você também é assim, seria interessante dar uma olhada no chakra da raiz. Um ótimo exercício para você melhorar o seu chakra da raiz seria sentar na grama. Se você tiver frescura, pode ser com um paninho por baixo mesmo, mas senta na grama. Uma vez eu fui fazer esse exercício de sentar na grama, eu fui sentar debaixo de uma árvore e eu senti que o chão embaixo de mim tava tremendo e por uns segundos eu até acreditei que tava tendo um terremoto. Depois que eu percebi que não era um terremoto, o primeiro instinto já foi levar pro misticismo, né? Nossa! Será que a raiz dessa árvore tá tentando se comunicar comigo? E aí eu parei, pensei, mano, será que não sou eu que tô tremendo, não? E aí o que eu fiz? Eu melhorei minha postura, melhorei minha base, fiquei firme e calma, e aí quando eu me acalmei, eu percebi que não tinha nada tremendo, que era eu que tava tremendo mesmo. Isso tem a ver sim com o corpo trêmulo, muita ansiedade, muita instabilidade também, mas isso simbolicamente pode ser traduzido pro chakra raiz se conectando com a terra. É praticar a virtude da paciência também, no sentido de fazer um detox das redes sociais, por exemplo, encarar mesmo a chatice da vida, porque o dia a dia é chato. Esses dias, gente, eu tava fritando uma batata e eu percebi que eu tava sem paciência pra esperar a batata terminar de fritar, que a batata tá demorando pra fritar a batata. Querendo ou não, o costume de mexer nas redes sociais rapidinha, dos vídeos rapidinhos, deixa você mais ansioso mesmo, por causa da sua dopamina. É uma liberação, uma descarga de dopamina que acontece o tempo todo. Você fica viciado nisso e aí quando você vai encarar a chatice do dia a dia, você não consegue nem terminar de esperar de fritar uma batata. Então, um chakra bloqueado é nada menos que uma dificuldade da energia conseguir passar por um ponto do seu corpo. Subindo um pouco no corpo humano, nós temos agora o chakra sacral, que seria a energia criativa, se é que você me entende. Só que quando a gente tá falando de energia criativa, a gente tá falando da força de criatividade que é capaz de criar tudo nesse mundo, desde um bebê até uma linda obra de arte. O chakra do coração também vai ter tudo a ver com a obra de arte. Só que é no chakra sacral onde circula toda a base da nossa força vital, que de acordo com a Kundalini vai subir pelo seu corpo e depois descer de novo. E quando você tem uma explosão de criatividade, digamos assim, se é que você me entende, você estaria tendo então uma grande descarga de energia. E é por isso que o grande O e também o grande T, sabe aquele T grandão? Ele também ganhou o seu lugar de estudos e de prática, que para os orientais seria a Kundalini e que para os praticantes da bruxaria seria a famosa magia seca. Por isso mesmo que o chakra sacral está correlacionado com o naipe de bastões no tarô, porque o naipe de bastões é relacionado ao fogo, que é a força vital, mas também é o naipe de paus. Um chakra sacral bloqueado também é um indício de pouca criatividade, pouca energia para fazer as coisas. Com esse chakra super estimulado ou bloqueado, a pessoa também tende a ter manias esquisitas na hora H. Talvez a pessoa pode ter sido criada num lar muito religioso, ensinada que isso é pecado, sente que é algo sujo e desenvolveu uma péssima conexão com o próprio sacral. Ou a pessoa também levou pro outro lado extremo e gosta de bizarrice, tipo furry, ou coisa pior. Mas quem sou eu pra julgar, né?
Para desbloquear esse chakra, você pode praticar criatividade. Você não precisa cantar bem para poder cantar, você não precisa dançar bem para poder dançar. Essas duas coisas que eu falei são ótimas formas de você liberar, extravasar a energia. E também praticar a sua sexualidade de uma maneira mais saudável, dependendo do extremo que você se localiza na balança. Sobre desbloquear esse chakra, eu também recomendo você dar uma pesquisada sobre a Kundalini e também aquela magia lá que eu falei. Subindo um pouquinho mais, nós vamos pro chakra do estômago, que seria o plexo solar. No inglês, a gente tem um termo que é follow your gut. Siga o seu instinto. Quando eles dizem I have a gut feeling, seria eu tô com um pressentimento sobre isso. Mas literalmente a tradução dessa frase é eu tô sentindo algo no estômago. Gut seria intestino ou as suas vísceras. Então esse termo basicamente revela pra gente que o instinto vem da região da barriga. E essa conclusão eu não tô chegando só por causa desse termo, não. Existe um termo científico que realmente é científico que diz que o intestino é o segundo cérebro. O intestino possui o chamado sistema nervoso entérico, uma rede de centenas de milhares de neurônios que controla a digestão e se comunica constantemente com o cérebro. Por causa dessa complexidade, alguns cientistas e divulgadores passaram a chamá-lo de segundo cérebro. E olha só que interessante esse babado. Se você curte cabala, se a gente for aplicar a árvore da vida no corpo humano, dependendo da escola de pensamento que você estiver estudando, o plano da espada, que seria o plano da mente, vai estar aqui em cima. Ou seja, a ordem seria mente, emoção, energia e matéria. Mas dependendo da escola que você estiver estudando, dois naipes se invertem. A energia, que estava na região do tronco, vai para cima, e a espada, que seria o plano da mente, continua sendo o plano da mente mesmo mudando, vai agora pro tronco. Então agora a ordem ficaria energia, emoção, mente e matéria. O que tem tudo a ver com o termo científico de que o intestino seria o segundo cérebro. Por acaso, alguma vez você já se aproximou de uma pessoa que você considera desagradável e instintivamente percebeu que começou a proteger a região da barriga? Comece a reparar se você já fez ou faz isso. Isso aí vai além de uma reação instintiva para se proteger de uma energia negativa, mas também você mesmo se protegendo de emoções que são difíceis de digerir, como por exemplo a presença de uma pessoa desagradável que fala coisas desagradáveis. Talvez isso traga pra você emoções que são difíceis de digerir. Porque, querendo ou não, o estômago, ele tá logo abaixo do coração, então ele estaria logo abaixo do plano das emoções. Agora a gente não tá mais falando de medicina oriental, agora a gente tá falando de cabala mesmo. E no tarô, eu sempre falo aqui no canal pra vocês que os pensamentos e as palavras, eles são a formatação de um sentimento que veio antes. Então esse chakra, ele também é um impulso que te motiva a andar pra frente e a tomar decisões. Uma pessoa com plexo solar bloqueado não consegue tomar decisões, fica muito insegura, incerta e também não consegue se posicionar na vida. Então, para desbloquear esse chakra, também é recomendado você sentar com os seus próprios sentimentos e processar eles. Por isso, uma prática muito recomendada seria a meditação. Eu ensino exatamente como meditar no vídeo de como ser um alquimista. Tem um trecho específico do vídeo que tá separado, que é o exercício 2. Tá separado lá na barrinha do vídeo. É só você entrar no vídeo, procurar a barrinha no começo do exercício 2, que ele é sobre meditação. Subindo agora do estômago, nós vamos pro chakra do coração. O coração, mais do que tudo, é a capacidade de você sentir emoções. O estômago era processar emoções, o coração é sentir emoções. A voz vai ser expressar as emoções. Então, olha só, expressar, sentir e processar. Então já sabe, né? Uma pessoa com chakra do coração bloqueado é uma pessoa que tem dificuldade para confiar nos outros, evita demonstrar vulnerabilidade e levanta barreiras emocionais em volta do coração para não se machucar. Alguém que se decepcionou, que foi traído, que foi rejeitado, que foi manipulado, e como mecanismo de defesa essa pessoa começa a pensar: eu nunca mais vou me permitir passar por essa porcaria. E aí é como se ela criasse uma barreira simbólica ou energética em volta do próprio coração. Ou também um chakra do coração bloqueado pode ser uma pessoa que não aceita receber presentes porque acha que de alguma forma não é o suficiente. Para desbloquear esse chakra, basta fazer uma coisa que nem todo mundo tá preparado, que é aceitar todas as formas de amor, sejam elas platônicas ou recíprocas. É o dar e receber amor.
Também é ampliar sua capacidade de confiar. Não no sentido de ser ingênuo, mas de confiar. Abrir o chakra do coração e se expressar através do coração também seria fazer uma arte, fazer um quadro, se permitir expressar através da arte. E é por isso que eu amo arte. Então é como se o sacral fosse o combustível da criatividade e o coração é por onde você expressa a sua criatividade. Não através da voz, mas através do que você está sentindo. Que seria o naipe de copas no tarô. E falando em expressar, a gente já falou um pouquinho do próximo chakra, que seria o da garganta. Mas, pra ninguém dizer que eu não falei das flores, o ato de falar alguma coisa pra alguém também demanda energia da sua parte. Afinal, você só consegue ter forças pra falar através da energia. Agora, lembra que a gente também falou que é a consciência que direciona a energia pra onde ela quer que ela vá? Você pode muito bem utilizar a energia pra falar palavras positivas que vão agregar na vida de alguém e deixar o dia de alguém mais feliz, por exemplo. Como você também pode direcionar sua energia pra falar algo ruim e destruir completamente o dia de uma pessoa, se você quiser. Eis aí o poder do verbo. O verbo é uma forma muito poderosa de você direcionar sua energia. No taoísmo e também no budismo, a gente nunca abre a boca pra falar uma coisa que não vai agregar na vida de uma pessoa. Seria também você desperdiçar a sua força vital com qualquer coisa, com bobagem. E a palavra no tarô, como a gente também já falou, seria o ato de você formatar o que você tá sentindo em palavras. Seria o mundo da formação. Formação é o naipe de espadas. Depois da garganta, nós temos o segundo chakra, que é o terceiro olho. A gente também já falou um pouquinho dele aqui. Além da imaginação, o terceiro olho também é conhecido como intuição e mediunidade. Muitos associam o terceiro olho aberto com a capacidade de enxergar aquilo que tá num plano mais sutil, aquilo que apenas 2 olhos não veem. Mas caso você não acredite nisso, ele também fala da nossa capacidade de discernimento, ou seja, também conseguir separar a aparência daquilo que é realidade. Para desbloquear o seu terceiro olho, você precisa exercitar a sua capacidade de enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Você não precisa necessariamente sair por aí vendo espírito. Só a capacidade de você conseguir julgar uma situação por mais de um ponto de vista, ao invés de ficar preso nas convicções do seu ego, já é um ótimo exercício para o seu terceiro olho também. Como, por exemplo, conseguir enxergar o ponto de vista de uma outra pessoa numa discussão. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não falou o que ela falou para te atacar. Ela deve ter tido os motivos dela para falar o que foi dito e no tom que foi dito. Por fim, nós temos o chakra da coroa, que seria o coronário. Ele fica acima do topo da cabeça e fala pra gente de sabedoria. Inteligência e sabedoria são 2 coisas diferentes. Sabedoria, porque também fala da conexão com algo maior. Fala pra gente da transcendência com a espiritualidade, dessa conexão que a gente tem com um propósito maior. Você não precisa acreditar nisso, mas se você acredita, você pode chamar esse algo maior de Deus, de universo, de consciência una, de uno, eu gosto de chamar de tudo isso. Ele também é muito relacionado a uma busca por significado na vida, uma busca por um propósito. O ato de saber algo, saber alguma informação, significa que você tá pegando algo da consciência universal e implantando esse algo na sua consciência individual. Por isso, o chakra da coroa seria equivalente à esfera de Keter na Cabala. E olha só que interessante, Keter, no hebraico, também significa coroa. E é exatamente aquilo que eu falei. Para você aprender um fato, é você pegar uma porção dessa consciência universal, ou seja, a fonte de toda a sabedoria, e tomar como uma verdade para você. Uma pessoa com esse chakra bloqueado, por exemplo, tende a ser bastante materialista. Uma pessoa que só enxerga aquilo que tá vendo e não consegue ver nada além disso. As entrelinhas de uma situação. Também tem muito a ver com o terceiro olho isso. É uma pessoa com uma visão bem engessada do mundo também. Uma pessoa com esse chakra bloqueado não tem muito propósito na vida, sabe? É só trabalhar, dormir, pagar as contas e repetir. 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 Nunca questiona nada, nunca faz nenhuma pergunta. Só que pra desbloquear esse chakra dentro das tradições dos chakras, o chakra coronário não costuma ser desbloqueado que nem os outros. Você não expande a consciência pra cima da cabeça, simplesmente tomando uma atitude específica ou enfrentando o medo. Se você consegue expandir sua consciência pra cima da cabeça, meus parabéns. Deixa nos comentários, eu quero muito
muito saber. Mas a ideia é que o chakra coronário começa a se desenvolver quando a pessoa começa a desenvolver também uma conexão mais profunda com o seu próprio propósito. Para isso você pode fazer perguntas como: quem sou eu além dos meus papéis, né? Quem sou eu além das minhas obrigações? O que dá significado pra minha vida, né? O que me faz querer levantar da cama além da obrigação de ter que levantar da cama? De que forma você se conecta com uma coisa que é maior do que você, independente de como você chama essa entidade? Eu adoraria que você respondesse essa reflexão aqui nos comentários. Já deixa um comentário bem crocante se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like também, porque me ajuda bastante. E te vejo na próxima, bebê. Namastê.